O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. E deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, estamos voltando para caminhar mais um ano juntos, depois de 2 finais de semana com a família e visitando a diocese de origem. E hoje nós estamos celebrando o 3º domingo do tempo comum e somos agraciados esse ano e seremos agraciados esse ano com o Evangelho de São Lucas. Estamos no ano C. Cada ano corresponde a um Evangelho. Então seremos enriquecidos pelo Evangelho de São Lucas. Vivendo o ano jubilar como a cruz nos indica,
o mundo inteiro vivendo o ano da graça, da reconciliação, da misericórdia, será iluminado, o mundo inteiro será iluminado pelo Evangelho de Lucas, que é extremamente belo. Lucas escreveu este terceiro Evangelho, também Atos dos Apóstolos, os 2 livros maiores do Novo Testamento, para nos aproximar do verdadeiro Cristo e para aprofundarmos a beleza da missão da igreja. Com Lucas, nós aprofundamos a identidade de Jesus e a missão da igreja. Isso é muito importante. A identidade de Jesus e a missão da igreja. Por isso, hoje, nós já estamos no tempo comum, desde o domingo passado, evidentemente, foi João, Bodas de Caná, mas começamos hoje com Lucas, o início do Evangelho. Na primeira parte, Lucas vai dizer todo o seu cuidado que ele teve para nos transmitir a palavra de Deus. Muitos anos já haviam passado, então Lucas quer deixar no coração dos discípulos o essencial para a fidelidade a Jesus, para a fidelidade à sua igreja, iluminar a missão da sua igreja. Por isso ele fala, olha, eu recuperei testemunhos, muitos já escreveram, e agora eu também decidi escrever de modo ordenado. Confesso, sou apaixonado pelo evangelista São Lucas, patrono dos médicos. Lindo Evangelho. Quantas passagens me inspiram na minha vida espiritual. Principalmente de hoje, quando ele escreve a Teófilo. Quem é Teófilo? Não se sabe bem. Mas a palavra é importante, o nome é importante. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então, Lucas escreveu para mim e para você. Você não é amigo de Deus? Você não é amiga de Deus? Quer conhecer mais Jesus? Quer ser igreja de verdade? Seja Teófilo, seja Teófila. Seja um amigo de Deus e não um inimigo do Senhor e da cruz, da sua cruz. Teófilo, amigo de Deus. Que esse ano jubilar nós possamos crescer na nossa amizade com Jesus e na nossa fidelidade à sua igreja para viver esse ano de graça que estamos celebrando. Essa é a primeira parte. A segunda parte do Evangelho de hoje pula, do capítulo 1 para o capítulo 4, você percebeu? Lá no capítulo 4, porque pulou aqui a infância, tudo que nós vimos no tempo do Natal, etc. Lá no capítulo 4, Lucas nos apresenta hoje a missão de Jesus. E ele voltou para Galiléia, depois a sua fama espalhou e ele foi a Nazaré. E lá na sinagoga, num sábado, como de costume, cumprindo os preceitos do sábado, dia do descanso, para nós o domingo, dia do Senhor, a partir da sua ressurreição, ele levantou-se para fazer a leitura. E o que deram para Jesus? Não é a Bíblia como a gente tem hoje, evidentemente. Pergaminho. Era uma passagem muito, muito, muito bela. E Jesus a leu. É Isaías 61, versículos 1 e 2. Ele leu essa passagem que você acabou de ouvir. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Me enviou, me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, libertação dos cativos, devolver a visão aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça. E ali fechou o livro e ele disse, hoje se cumpriu essa passagem. O que era promessa em Isaías se torna realidade em Jesus. Ele veio para inaugurar uma vida nova.
Ele veio para trazer uma boa notícia para os pobres. Com Jesus, tudo se renova. Com Jesus, nossa esperança tem sentido. Ano jubilar, a esperança não decepciona. Ele traz vida plena para todos. Ele é o pleno cumprimento das profecias. Jesus hoje fala do seu projeto de vida, do seu programa de vida. Infelizmente, muitas pessoas passam na vida e não têm um projeto de vida, não têm um programa de vida. Muitas pessoas vivem ao Deus dará, vivem aos ventos, sem programa de vida, sem projeto. É impossível que vivamos sem um projeto sério de vida. Nós temos que ter objetivos na vida. E em se tratando de vida de fé, nós temos que ter compromisso com Jesus e a sua igreja. Nós não podemos viver um cristianismo de ocasião ou de compromissos ocasionais. Assim como Jesus tinha um projeto de vida que determinou a sua fidelidade até o fim, na morte de cruz, nós também como cristãos temos que ter projeto, temos que ter compromisso, nós temos que ter seriedade na nossa vida cristã. A missão de Jesus é a nossa missão. Como ele foi sinal de vida, de esperança para os pequeninos, para os pobres, como ele trouxe a esperança de um ano de redenção, nós também temos que passar na vida, cumprindo esse projeto de sermos instrumentos de vida, de alegria e de paz para as pessoas. Não passe pela vida de qualquer jeito. Não viva a sua religião do jeito que você quer. Eu não posso ser bispo do jeito que eu quero, mas eu tenho que ser bispo como a igreja quer, como o nosso Senhor Jesus quer. Porque se eu fizer o que está na minha cabeça, certamente não farei grandes coisas. Mas quando a gente procura fazer o que Deus quer na vida, tudo dá certo. Nós temos que rever sempre nossas posturas, nossos pensamentos, para ver se eles correspondem a Jesus. Lembro nesse momento, Paulo aos Filipenses. Temos que ter os mesmos sentimentos de Jesus. Domingo é dia do Senhor, de ouvir a sua palavra. A gente vai à missa para ouvir a palavra, para alimentar a nossa fé e rever nossa vida, nossos projetos, nossos compromissos. Digo sempre, não se sai da missa como se entrou. Temos que sair sempre mais fortes, renovados na fidelidade a Jesus e no compromisso de nosso batismo como igreja que somos. Amados irmãos e irmãs, sempre Lucas, todos tinham os olhos fixos em Jesus. Eu vou fazer aqui um parêntese muito importante. Todos tinham os olhos fixos nele, porque viram alguém diferente. E nele viram uma luz. Creio que os olhos de nossa alma, os olhos de nosso coração, em 2025, que estamos vivendo, nesse ano jubilar, nossos olhos têm que ficar fixos em Jesus. Porque muitas vezes nossos olhares se fixam em coisas que não devem e que não prestam, e que não fazem bem. Então, olhos fixos em Jesus. Olhar fixo para Jesus na sua palavra. Olhar fixo em Jesus nos seus ministros. Olhar fixo em Jesus nas palavras do Santo Papa, que sempre nos dirige palavras lindas e maravilhosas. Acabei de ler a mensagem do Dia Mundial das Comunicações,
que maravilha, os meus olhos estão sempre fixos no Papa, porque eu sempre espero dele coisa boa. Agora, eu não fixo meus olhos em certos programas de TV, muito menos Big Brother. Meus olhos, ou a minha vida é muito curta, para ficar fixo em besteira. E coisas que não vão me fazer crescer. A senhora celebra 40 anos de casamento. Se não tiver os olhos fixos em Jesus, faz bobagem. Um casamento, para sobreviver, olhos fixos em Jesus, porque a traição pode ocorrer, a fraqueza pode acontecer. O segredo da vida é onde você fixa o seu olhar, porque onde você fixa o seu olhar, você dedica seu tempo. Muitas pessoas estão com os olhos fixos no celular. Eu também uso, está aqui. O problema não é fixar o olho no celular, é o que você está vendo, é o que você está fazendo. Porque se tiver com os olhos fixos no celular vendo coisa boa, ainda vai. Até dentro da missa, tem gente que não tira o olho do celular. Espero que esteja vendo a leitura e não vendo bobagem. Porque a gente pode também fixar nossos olhos em coisas que não nos fazem crescer. Eu fiz um parênteses para você pensar em quem você fixa seus olhos. Quanto tempo o teu olhar está fixo em Jesus? Não é, bebê? É. O olhar fixo em Jesus. Esse é o segredo da vida. Olhar fixo nele com boas leituras. Olhar fixo nele com bons programas de evangelização e assim por diante. Amados irmãos e irmãs, só o Evangelho, você viu quanta coisa bonita, não? Lucas é maravilhoso. Eu também quero dizer que quando fui ordenado padre, foi este Evangelho que eu escolhi como lema do meu ministério presbiteral, de bispo, é Paulo aos Filipenses. Teria muito também para dizer da primeira leitura do livro de Neemias. Que leitura maravilhosa. Mas é tudo isso que eu acabei de falar. Embora seja Antigo Testamento, Antiga Aliança, o livro de Neemias, se você perceber, lembra-nos, remete-nos à nossa missa, liturgia. Liturgia da palavra, liturgia eucarística e a vida cotidiana. Certa vez eu escrevi a comunhão das mesas. Eu gosto muito de falar isso. Mesa da palavra, todo respeito. Esse momento que a gente está vivendo. E lá foi a manhã inteira. A leitura ninguém reclamou. Às vezes na missa o padre estica um pouquinho, todo mundo reclama, né? E fica olhando o relógio. Mesa da palavra, mesa do altar, do pão partilhado e a mesa do cotidiano. Eu não consigo separar a mesa da palavra com aquela mesa. E eu não separo essa e aquela mesa com a mesa dos meus irmãos, porque vejam a leitura. Houve toda uma liturgia da palavra, e a palavra tocou, e todos ficaram tocados, todos disseram amém, e choraram, e levantavam as mãos, se prostraram com o rosto em terra. A palavra tocou. Às vezes vai à missa e não sai tocado. Às vezes pode ser até culpa do padre, mas muitas vezes é culpa da pessoa que ficou desatenta. Ali a palavra provocou conversão. Ali era o dia consagrado ao Senhor para nós o domingo. E aquela comoção na assembleia, a proclamação bem feita, todos prostrados, ouvir a palavra, maravilha. Depois eles foram partilhar ali, fruto da palavra, ide para casa, comer comidas gordas,
bebidas, mas não esqueça, repartir com aqueles que nada prepararam. Tem gente que só pensa em si. O cristão não pensa só em si. Nós temos que pensar nos outros. Há muitos que nada têm. Acho bonito aqui quando vem celebrar, muitos vêm, celebram e vão embora. Mas tem alguns que vêm, pegam a Eucaristia e saem por aquela porta e vão levar para o idoso, para um doente. Mas vão participar da missa depois, é claro. Porque uma coisa não substitui a outra. Porque é muito cômodo nós ficarmos dentro da igreja, ouvindo a palavra, recebendo Jesus. Mas o importante é o depois também. É o que nós fazemos depois da missa. Alguém dirá, bispo, o que eu faço na minha vida não te interessa, de fato. Mas você paga a conta. E nós pagamos a conta. Então, importa sim o que eu faço depois da missa. Não existe aquela frase que eu acho muito infeliz. Fui à missa, cumpri minha obrigação. Não, fui à missa. Agora vou viver a minha obrigação, a minha missão. Porque a missa não termina. Eu dou a benção, darei a benção daqui a pouco. Encerra o rito, mas não o compromisso. Bonito isso, né? Encerra-se o rito. Ninguém vai ficar dentro da igreja o tempo todo. Mas inicia-se um outro rito. O rito da doação. O rito da entrega. O rito da compaixão. O rito da solidariedade. O rito de multiplicar os dons, como vimos na segunda leitura, eu abrevio, porque a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Somos tão diferentes e as diferenças são riquezas. E cada um a seu modo, cada um a seu jeito, sai da missa para dar o melhor de si. Essa é a nossa missão. Ninguém sabe fazer tudo, mas o que cada um souber fazer, faça bem e faça com amor. Que cada um faça bem o que lhe é próprio. Na igreja, nem todo mundo tem que ser igual. Os padres não são iguais, os bispos não são iguais, graças a Deus. Otacílio é Otacílio, Jeremias é Jeremias, Manuel é Manuel, Felipe é Felipe. Mas cada um tem que dar o melhor de si. Cada ministro é um ministro, mas tem que dar o melhor de si. Cada catequista é de um jeito, mas tem que dar o melhor de si. Cada leitor tem que dar o melhor de si. Cada equipe de canto tem que dar o melhor de si. O problema na igreja, ou o problema na vida, é quando cobramos e não damos o melhor de nós. Isso na vida, na família. Cobra-se, mas se cada um fizer bem a sua parte, todo mundo sai ganhando. Quando alguém se omite, pesa para o outro. Ora, quando cada um faz a sua partezinha, todo mundo sai ganhando. Quando encosta, se torna encosto. Encosto é peso. E família não é lugar dos encostados, mas dos comprometidos. Amados irmãos e irmãs, como a primeira leitura, passava a manhã inteira, eu passaria a manhã inteira conversando com vocês. Basta. Porque quem não foi tocado até agora, não será nem mais um minuto falando. Que Deus nos ajude a viver a nossa fidelidade a Jesus, a viver a graça da nossa missão com alegria, sem omissão. Um santo ano jubilar para você. Peregrinos de esperança. Eu tenho uma esperança de que esse ano vai ser um ano diferente. Mas não adianta ficar esperando e não fazer nada. Que eu faça a minha parte, que você faça bem também a tua parte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.